Então, vamos lá. Muito bem. Então, a gente tem aí a linha piezométrica. Linha de energia e linha piezométrica. Tá? Então, voltando rapidinho, antes da gente ir lá pro... A gente estava falando da equação da energia, tá? Que a gente delimitou ela, os seus parâmetros, e agora a gente tem o teorema de Bernoulli, tá? Por um acaso, o barulho do ventilador está incomodando vocês? Tá. Só para saber, porque eu nunca trabalhei com ventilador ligado dentro dessa sala aqui, do meu estúdio. Tá? Então, vamos lá. Linha de energia ou linha piezométrica? Isso daí são as outras ferramentas que vocês vão ter agora em hidráulica para vocês, posteriormente, poderem fazer o dimensionamento correto do transporte do fluido. Lembra aquela história que eu contei de um colega meu lá do clube de tiro, né? Para aqueles que não sabem, eu sou atleta de tiro prático, tá? Eu atiro pelo clube de tiro aqui de Campo Grande, sou atleta desde 2016, tá? Então, quando eu falo tiro, vocês não ficarem muito preocupados, o professor de vocês não é bandido, até porque atleta de tiro não é bandido. A gente tem que respeitar uma cacetada de regras e normas do Exército Brasileiro e da Justiça para poder ser atleta. Tá? Mas é só para lembrar que, como eu estava voltando a falar rapidinho lá no tiro, no clube, a gente tinha uma caixa d'água, uma distância, e eu tinha aqui uma torneira lá para abastecer. Na verdade, várias torneiras. Tá? O que eu vou desenhar são as linhas de energia e as linhas piezométricas, para eu saber se naquela determinada distância ou naquele sistema eu vou conseguir levar água, e se eu não conseguir, o que eu preciso fazer? Aumentar a altura da caixa d'água, colocar uma bomba, ou seja, aí a gente tem N motivos ou N meios, tá? Porque aí como é que eu faço se eu não atinjo? Aumento a cota da caixa, coloco uma bomba ou um sistema hidropneumático para aumentar a carga, ou seja, eu posso aumentar energia num determinado ponto dessas três maneiras, tá? Então, considerando a equação, né, do teorema de Bernoulli e o fato de cada parcela dela representar energia por unidade de peso e ter como unidade, a gente tem como unidade 1 metro, tá? A gente segue o sistema internacional, não seguimos o sistema imperial. Até um tempo atrás era até engraçado que a hidráulica trabalhava com o sistema imperial e o internacional ao mesmo tempo. A gente trabalhava com vazão com metro cúbico por segundo, volume é litros, área era metro quadrado e o diâmetro da tubulação era polegada. Era uma zona, tá? Tanto é que de um tempo para cá, não consigo lembrar agora se foi 2000, 2005, eu tenho que lembrar agora quando é que foi, que as indústrias até tiveram que vender tubulação em milímetro. Mas a gente na hidráulica trabalhou tanto tempo com polegada que se a gente for numa casa, numa loja de materiais e for comprar tubo, a primeira coisa que ele vai te perguntar é um tubo de meio ou um tubo de 3/4? Em vez de ele falar um tubo de 25 ou um tubo de 32 milímetros. Tá? Então isso aí é normal, tá, turma? Como a gente está no sistema internacional, a gente trabalha com unidade de metro, que admite, de certa forma, a interpretação geométrica, tá? Que tem uma importância muito prática para a gente. Então, as parcelas são... O P sobre gama é o que a gente chama de energia de pressão ou carga de pressão. O V, aqui está errado, tá? Não é V ao quadrado sobre 2G. Vamos lá, vou consertar para você. Carvalhos. É V ao quadrado, ficou gigante esse quadrado aqui, sobre 2G, é a energia ou carga cinética. O Z é a carga de posição, ou energia potencial de posição em relação ao plano horizontal de referência. E o HF é a nossa perda de carga. Tá?
Então, se a gente conhece a trajetória desse filete, né, a trajetória do nosso fluido, do nosso líquido, da água, identificada pelas geométricas em relação ao plano horizontal, ou seja, eu sei qual que é o caminho, quais são as cotas que essa tubulação caminha, a gente pode representar os valores de P sobre gama, obtendo o lugar geométrico dos pontos, cujas cotas são dadas pelo P gama mais Z, esse mais aqui é aqui do lado, tá? E designado como linha de carga efetiva ou linha piezométrica, tá? Então, cada valor da soma de P sobre gama mais a cota é chamado de cota piezométrica ou carga piezométrica, tá? A linha acima da linha piezométrica, a gente acrescenta valores de carga de energia cinética, tá? Ou carga cinética, que é o V ao quadrado sobre 2G. E aí a gente tem a linha de cargas totais ou linha de energia. Que aí, com tudo isso, a gente chama de energia mecânica, tá? Que é o nosso H. P sobre gama mais a cota Z mais V ao quadrado sobre 2G. Então, se eu tenho uma linha de energia, eu tenho aqui uma cota, tá? Vamos supor, o meu reservatório está... Um exemplo prático aqui, tá, turma? Só para a gente... Eu tenho um reservatório que está numa cota igual a 10 e uma torneira que está na cota igual a 6, tá? Então, esse meu Z1 aqui, tá? É 10. Meu Z2 é 6, certo? Eu quero olhar aqui, são dois reservatórios, vamos tá? O P gama, né, não é a altura, nossa carga de pressão não é gama vezes H, então a gente vai ter aqui um H, que é a altura do meu líquido, qual que é a pressão do meu líquido que está lá. Tá? O meu reservatório tem mais tem mais tantos metros aqui dentro do meu reservatório, tá? 2 litros, 2 metros de coluna d'água. Então aqui eu tenho 2 metros, aqui tem mais 2 metros. Então aqui tem uns 2 metros de coluna d'água, aqui também. Tenho que calcular aqui, no meu caso, como eu estou iniciando, tá? Eu tenho aqui a energia cinética no meu ponto e a outra energia cinética no meu ponto 2. Eu calculando os dois aqui, e isso eu ia precisar, é claro, do diâmetro, comprimento, toda essa questão, ia acontecer que ia aparecer este elemento aqui, que é a perda de carga entre os dois pontos. Tá? Então, o que eu tenho? A primeira linha, tá, é a nossa trajetória. Somando esses dois elementos, eu tenho a minha linha piezométrica. Somando isso daqui, eu tenho minha linha de energia, tá? E essa que é horizontal ou paralela ao plano horizontal de referência, a gente chama de linha de referência, e essa variação aqui é a nossa perda de carga. Isso, para um modo mais prático, tá? Da nossa hidráulica, o que a gente tem? O modo prático é o seguinte, turma. Normalmente, a gente vai ter a cota no ponto 2, a cota no ponto 1, vai saber qual que é o P1 gama, vai saber qual é o P2 gama, consequentemente eu sei qual... Perdão. Às vezes eu não tenho esse elemento aqui, perdão, é isso aqui, eu não tenho esse elemento aqui. Tenho o meu V2 sobre 2G, e eu tenho aqui um V1 sobre 2G. O que vai acontecer? Como eu não tenho esse elemento aqui, e eu sei qual é a perda de carga, ou eu determino a perda de carga aqui, eu consigo saber se minha água chega nesse ponto. Se eu consigo saber se essa água chega ou não chega, isso aqui, ou seja, a soma, o somatório do ponto 1 tem que ser igual ao somatório do meu ponto 2 mais a perda de carga. Se isso daqui não ocorre, é porque eu tenho uma deficiência aqui no meu ponto. Se isso aqui, essa equação for maior
que é essa equação aqui, eu tenho alguma deficiência aqui. E aí eu vou ter que aumentar a cota, eu vou ter que aumentar a minha carga que está ali dentro, ou colocar uma bomba para aumentar a velocidade aqui, aumentar a energia cinética. Entenderam? Ficou meio confuso. Quer que eu explique de novo? Pela demora, acho que vocês entenderam tudo. Ah, ficou claro, que bom. Aqui às vezes até para mim fica confuso. Tá, turma? Por favor, ó. Turma, não se sintam intimidados de abrir o microfone e falar, tá? Não tenham medo de abrir o microfone e falar. Ficar quieto é pior, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, nos casos de fluidos reais, o escoamento permanente, a carga total diminui ao longo da trajetória, no sentido do movimento, tá? Consequência do trabalho das forças resistentes. Como as pressões adotadas na prática são as pressões efetivas em relação à pressão atmosférica, a pesométrica pode coincidir com a trajetória, tá? Caso que em escoamento é livre ou mesmo passar por baixo desta, tá? Todas as parcelas da equação devem ser representadas geometricamente como perpendiculares ao plano horizontal de referência, tá? Em cada seção da tubulação, a carga de pressão é a diferença entre as cotas pesométricas e a cota geométrica ou topográfica, tá? Então, a carga de pressão é isso daqui, na cota pesométrica, menos, ou seja, na verdade eu tiro aqui o valor de Z. A linha de carga total, ou a linha de energia, desce no sentido do escoamento, claro. Se o escoamento está indo da esquerda para a direita, eu tenho perdas de carga do ponto 1 para o ponto 2, da esquerda para a direita, então a minha linha tem uma tendência à queda, tá? A linha tem uma tendência à queda, que é exatamente aquela perda de carga que está sendo adicionada lá no final, tá? Quando a gente fala conceito de perda de carga, é perda da energia total, tá? E não de carga pesométrica, tá? Mas, em escoamento forçado, em regime permanente, a seção geométrica da tubulação for constante e a carga cinética também, as linhas de energia e pesométrica são paralelas, tá? E a gente pode usar também como linha de referência. Uma coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de linha de energia e linha pesométrica, e para escoamentos em superfícies livres, a linha de energia geralmente não é paralela à pesométrica, tá? A não ser em escoamentos permanentes uniformes. Então, nessa situação particular, permanente uniforme em condutos livres, a linha de energia é paralela à linha pesométrica, que é a própria linha da água, tá? Já que a pressão reinante é a pressão atmosférica. Mas isso aqui é só um adendo, que não é o que acontece com a gente aqui em tubulação forçada, tá? Então, em tubos de fluxo, que a gente fala, ou tubulação forçada, ela é desenvolvida ao longo de uma corrente. Só que como eu tenho presença de fronteiras sólidas, quem são as fronteiras sólidas? É a parede do meu tubo, turma. Tá? É a parede do meu tubo. Existe uma distribuição de velocidade por trajetória, tá? Que pode distanciar do valor médio. Ou seja, quando eu tenho uma vazão, tá? Uma vazão laminar, fluxo laminar, a velocidade média vai estar aqui a meio. Velocidade máxima, perdão, está aqui a meio, tá? Quando ele não é uniforme, forma uma parábola, a minha velocidade máxima nem sempre está a meio da tubulação. E num fluxo, né, num escoamento totalmente turbulento, e aí não se sabe, não se consegue definir, porque ora a vazão está aqui, ora a vazão está para trás, tá? Isso aí a partícula em si ela vai estar em movimento. Muito bem. De certa forma, essa trajetória corresponde a uma linha de energia, tá?
que interessa para a gente de um ponto de vista prático, e aí a gente vai definir essas linhas de energia. Tá? Aquilo que já foi dito lá anteriormente, a gente vai agora dando uma esmiuçada. A energia cinética de uma massa global tem velocidade média V, e aí a gente tem EC1 é igual a meio de mv ao quadrado, e aí a gente vai destrinchando a equação, tendo essa primeira equação aqui, tá? Só arrumar uma coisinha aqui. Pronto. Um elemento de área dA é uma velocidade de energia cinética, vale, e aí eu começo a pegar a equação e destrincho ela novamente, ela passa a ter essa configuração, tá? E quando eu faço a relação de um pelo outro, a gente cria um fator de correção da energia cinética ou coeficiente de Coriolis, tá? Que é esse alfa aqui, onde a integral da área de uma velocidade ao cubo no diferencial de área sobre a velocidade ao cubo vezes a área tem que ser maior ou igual a 1, tá? A quantidade de movimento e massa global, e aí eu vou para esse elemento aqui, eu tenho que a vazão média, né, é igual a massa vezes a velocidade média, isso aqui, resolvendo, eu passo a ter essa nova equação. Para um elemento de área, que pode variar, tá, em que velocidade é essa, a quantidade do movimento passa a ser essa equação. Fazendo também uma relação dos dois, tá, eu tenho o fator de correção da quantidade de movimento ou coeficiente de Boussinesq, tá? Ou Boussinesq, em que o beta é esse elemento aqui, tá? Então, a equação geral da energia, representada pelas velocidades, torna-se isso aqui, ou seja, eu tenho aqui a equação de carga mais a posição, e a cinética passa a ter uma correção, que é o alfa, é igual ao meu P2 vezes o meu Z2, mais meu Z2, mais correção da cinética, mais a perda de carga, mais o comprimento dessa minha derivada da quantidade de movimento, mais o comprimento, vezes a derivada da quantidade de movimento ao longo do tempo, dividido pela gravidade. Ô, professor, é confuso. É, mas vocês vão ficar com algumas facilidades, tá? Que eu já explico logo na sequência. Como a gente trabalha em escoamento sob pressão, escoamento laminar, induto circular, perfil de velocidade é, na sua grande maioria, parabólico, o coeficiente de alfa é igual a 2 e do beta é igual a 4/3. E para escoamento turbulento, alfa é 1,6 e beta 1,2. Coriolis 1,6, Boussinesq 1,02, tá? Para seções circulares, seja escoamento laminar ou turbulento, as relações entre os dois elementos, alfa é igual a 3 que multiplica beta menos 1 mais 1, tá? Esses coeficientes, eles são particularmente importantes para escoamento livre, tá? Onde a distribuição de velocidade de uma seção é menos uniforme, tá? Do que numa seção circular, onde a gente tem uma certa uniformidade, tá? Então, não há necessidade da gente alucinar, mas é necessário explicar isso para vocês. Tá? Depois a gente vai falar rapidinho aqui sobre a análise dimensional aplicada ao escoamento forçado, tá? Eu acho que isso foi dado em fenômeno dos transportes para vocês. Vocês podem confirmar para mim se vocês tiveram análise dimensional aplicada ao escoamento forçado? Ou se vocês lembram? Ninguém lembra, ninguém fala, ninguém escreve. Olha que beleza. Teve. Gostei do teve entre aspas, né? Isso indica o quanto vocês tiveram, né? Já estou entendendo esse teve de vocês aí entre aspas. Então, vamos lá.
A análise dimensional aplicada ao escoamento forçado, que é o que a gente chama teorema fundamental de análise dimensional, ou teorema de Vansky-Buchmann, teorema dos pis, é instrumento básico para hidráulica experimental. Quando eu falo hidráulica experimental, quando a gente vai para laboratório, tá? A gente vai fazer experimento, a gente vai analisar tubulações com diâmetros diferentes, líquidos diferentes, velocidades, comportamentos de escoamento diferente, tá? Isso daí a gente tem, se eu não me engano, o teorema dos pis está lá na física, tá? Isso vem lá da física. Acho que vocês devem ter tido isso em física 1, física 2, e também, como vocês bem deixaram aí, não sei se teve entre aspas ou não, tá? Então, o que isso quer dizer? Que todo fenômeno físico, representado por uma relação dimensional homogênea de N grandezas físicas, na forma força, aí entre parênteses, G1, G2, G, até Gn, pode ser descrito uma relação de N-R grupos adimensionais independentes, que é o nosso π, de π1 até πn-r, tá? Em que R é o número de grandezas básicas ou fundamentais necessárias para expressar dimensionalmente essas nossas variáveis de grandezas físicas, tá? Que é o nosso G. O bom é que hidráulica, em hidráulica, a gente só tem 3 grandezas básicas para descrever o nosso fenômeno. Essa é uma vantagem, tá? Então, em geral, as grandezas são massa, que é força, comprimento e tempo, tá? Então, a gente só tem essas 3 grandezas básicas. Então, escolhendo essas variáveis, né, o sistema probásico, as grandezas que a gente tem aqui, cada grupo adimensional é escrito dessa forma que está aqui, tá? Em que AI é um número do puro, GI é uma grandeza do fenômeno diferente das variáveis básicas, alfa I, expoente a determinar, tá? Pela imposição da homogeneidade dimensional da nossa relação, e N é um número puro. Puta que zona. Calma que a gente vai explicando. Isso aí é bem complicado. Lá na física tinha que ser bem explicado, tá? Vou tentar explicar. Se vocês ainda não entenderem, eu pego e tento destrinchar mais essa aula mais para frente para a gente explicar isso bem, tá? Mas a gente não vai usar... Dentro da hidráulica a gente não vai usar, a não ser que vocês façam. Professor, eu quero fazer mestrado, ou eu vou para a área experimental, eu vou para o laboratório, tal. Aí sim, isso aí é bom, caso vocês queiram criar novas equações, assim por diante, tá? Ser um novo Bucinec, um novo Coriolis, um novo Bernoulli, quem sabe, tá? Continuando aqui, então, para a gente ter uma consistência física melhor dessa metodologia, esse sistema é constituído de uma grandeza cinemática, velocidade ou vazão, e uma grandeza dinâmica, que é a massa específica, e a grandeza geométrica de característica qualquer, tá? Então, no fenômeno físico do escoamento de um líquido real, com velocidade média V, caracterizado pela sua viscosidade dinâmica μ e massa específica ρ, através de uma tubulação circular de diâmetro D, comprimento L e coeficiente de rugosidade da parede ε, a queda de pressão, ou ΔP, ou variável de pressão, ao longo do meu comprimento L, pode ser tratada pelo teorema do Pi como a variação de pressão é em uma função do quê? Da massa específica, da velocidade, do diâmetro, da velocidade, na viscosidade dinâmica, do comprimento e da rugosidade do meu tubo, tá? É isso daí que a gente consegue ir à frente, né, pelo teorema dos Pis, seguindo esse conceito, principalmente nós que trabalhamos só com água. Então, nosso primeiro coeficiente de π, tá? Ou seja, a gente tem n igual a 7, né? Voltando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nosso π aqui.
R3 existe 4 grupos adimensionais independentes, tá? Que a gente escolhe como sistema probásico, que é o Rho, o V e o D. E aplicação a gente tem o primeiro teorema de Pi, que a variação de pressão é o primeiro, o Pi1 é variação de pressão sobre Rho-V ao quadrado, que a gente chama também de número de Euler. O Pi2 é o Rho-V vezes D sobre Mi, que é o que a gente chama de número de Reynolds. O Pi3 é a rugosidade relativa, tá? Que é o epsilon sobre o diâmetro, é a rugosidade do material sobre o diâmetro. E o Pi4 é o comprimento sobre o diâmetro. Isso daqui, na hora que a gente aplica a função dimensional nesse grupo, ou seja, Pi1, Pi2, Pi3, Pi4, ou seja, todos aqueles elementos, tá? A gente, resolvendo o nosso teorema, a gente consegue determinar que a queda de pressão é igual a Rho vezes um F, que a gente vai chamar de fator de atrito, vezes o comprimento sobre o diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado. Tá? Esse fator de atrito a gente vai explicar mais à frente, mas é só para vocês entenderem para que serve, ou para que serviu inicialmente o teorema dos Pis. Exatamente para a gente chegar ao ponto de gerar uma equação. Essa equação atingiu-se essa equação, ou determinou-se essa equação, pegando o teorema de Pi, né, e verificando as suas correlações, e aí a gente conseguiu isolar, tá, a queda de pressão. Tá? E com isso, tá, como o delta, ou a diferença de pressão é igual a gama vezes o delta H, e gama é igual a Rho vezes G, eu substituo naquela equação e passo a ter ΔH igual a F, que multiplica, fator de atrito, que multiplica o comprimento vezes a velocidade ao quadrado sobre diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Isso daqui, ou seja, pegou-se o teorema de Pi e foi se esmiuçando, fazendo jogadas matemáticas e as funções, e a gente chega na famosa fórmula universal de perda de carga ou equação de Darcy-Weisbach, tá? Que é a fórmula principal, é o começo de tudo, tá? Nos problemas de escoamento, ou melhor, é como a gente resolve os problemas de escoamento. É claro que os teoremas do Pi não têm uma expressão analítica, tá? Da função adimensional φ, que é aquela lá no comecinho. Mas isso daqui foi conseguido o quê? Em laboratório. Então, na verdade, o Darcy-Weisbach, são duas pessoas, eles começaram a fazer experimentos até eles conseguirem pegar qual que é a expressão analítica desse φ, e aí sim desenvolveram essa famosa, ou a fórmula universal de perda de carga, ou equação de Darcy-Weisbach. Tá? Isso daqui, ou seja, o teorema de Pi é explicado para dizer como que a gente, olha, eu estivesse no meio, como que Darcy-Weisbach chegou nessa solução. Tá? A outra coisa que a gente vai começar a estudar é o escoamento de um fluido real. Ele tem atrito na minha parede, porque o meu fluido está caminhando nesse sentido, mas eu tenho uma força de atrito contrária no meu tubo, tá? Então aqui eu tenho um diagraminha, tá, das forças de atrito, o diagrama mostrando onde a gente pode concluir as condições de equilíbrio, tá? Onde o somatório das minhas forças vai ser a pressão do ponto 1 vezes a área, menos pressão do ponto 2 vezes a área, menos uma tensão de atrito da pressão vezes o comprimento, vezes aqui esse W, ou trabalho, tá?
do meu fluido, a energia potencial vezes o seno do meu ângulo θ, porque minha tubulação não precisa estar reta. Tá? Então, como meu seno de θ é a diferença de cota sobre o comprimento, o meu W passa a ser gama vezes área vezes o comprimento, e aí eu substituindo na equação, eu passo a ter essa conformidade. Que desenvolvendo ela dentro daquele nosso teorema de Bernoulli, a gente passa a ter essa nova conformidade, onde a gente tem aqui o nosso tensão média de cisalhamento. Quando eu consigo relacionar os primeiros termos, já que eles são a perda de carga, a gente consegue analisar, tá? Desenvolver aquela equação, onde a minha perda de carga é uma tensão de cisalhamento vezes o comprimento do meu tubo sobre o gama do meu fluido vezes o raio hidráulico, tá? Que é a relação entre a área e da seção ocupada pelo fluido e o perímetro da seção molhada, tá? O contato do fluido com a parede. Tem que tomar muito cuidado disso. Gravem isso na cabeça de vocês, que o perímetro é só onde a água toca, onde o fluido toca, tá? Isso daqui também consegue ser descrito em que a tensão de cisalhamento é igual ao gama vezes o raio hidráulico vezes perda de carga unitária. Por quê? A perda de carga unitária, eu acho que tá um erro aqui, perda de carga é o ΔH sobre L, tá? Não é ΔM, é ΔH. E o comprimento do trecho, a gente acaba tendo essa nova equaçãozinha aqui. Tá? Essa equação é válida tanto para condutos forçados quanto para condutos livres. Tá? Tem emprego em transporte de sedimentos, projeto de seções estáveis em canais. Tá? A única coisinha que fica um pouco mais simples é que em tubos de seção circular, a tensão tangencial distribui uniformemente, e em tubos que não é circular, tá? Não distribui, e o tal representa o seu valor médio no comprimento molhado. No caso particular do escoamento forçado em seção circular, um diâmetro D, a área ocupada pelo escoamento é a própria área da seção, ou seja, o raio hidráulico é igual a D sobre 4. Então, quando eu estou falando de um tubo totalmente preenchido, eu tenho que o meu ΔH é 4 tal 0, tensão de cisalhamentos, vezes o comprimento sobre gama D, que comparada com a minha fórmula universal da perda de carga, eu passo a ter também essa nova equação, onde o meu tal 0, a tensão de cisalhamento, é igual ao ρ do meu fluido, vezes o fator de atrito do meu fluido, vezes a velocidade ao quadrado sobre 8. Tá? Ou eu posso descrever isso dessa forma também. Tensão de cisalhamento sobre ρ, a raiz da tensão de cisalhamento sobre ρ é igual à velocidade que multiplica a raiz da função de atrito, do fator de atrito sobre 8. Tá? É um bando de equaçãozinha. Ok? Aí vocês devem estar se perguntando, putz grila, é uma disciplina que na hora da prova vai ter equação até não cair mais. Turma, eu não quero que vocês decorem equação. Eu quero que vocês entendam como usar. É claro, se vocês fizerem bastante exercício, ler bastante, essa coisa que eu falei para vocês todo dia, estudar um pouquinho, 2 horas das matérias, não é 2 horas de hidráulica, não, 2 horas do que foi dado. Tá? Dá uma relida em tudo que foi passado para vocês, vocês vão chegar a um ponto de ter um conhecimento e algumas equações até já ficarem automáticas para vocês. Mas eu não quero, as equações são apresentadas a vocês nas provas, tá? Mas eu não digo aonde que tá, eu faço uma miscelânea, jogo as equações. O que eu quero é que vocês aprendam e consigam discernir qual é a equação para qual conceito ou para qual problema a resolver. Lembrem disso, isso é uma coisa que vai cair na cabeça,
tem que ficar na cabeça de vocês para sempre. Engenharia é um eterno resolver problemas. Nós, engenheiros, nascemos, vamos por assim dizer, para resolver problema. Tá? A gente veio ao mundo para dar solução. E, para dar solução, a gente tem que pegar um problema, destrinchar ele e dar a resposta. Então, a gente tem que saber olhar o problema, descobrir qual é a equação daquele problema, o que aquela equação precisa, qual a importância dela e resolver ela. Ok? Então, como o fator de atrito F é adimensional, esse termo tem dimensão de velocidade definido como velocidade de atrito ou velocidade de cisalhamento. Então, toda essa dimensão aqui, ou seja, a raiz da tensão de cisalhamento sobre o ρ do meu fluido, é o que a gente chama de velocidade de cisalhamento. Tá? E encontra aplicação isso em áreas com turbulência, distribuição de velocidades em tubos forçado, estabilidade hidráulica em fundos de canais, dentre outros. Tá? A gente tem que tomar cuidado que a velocidade de atrito engloba somente tensão de cisalhamento e massa específica. Tá? Independente do regime de escoamento ser laminar ou turbulento, ou da nossa parede ser lisa ou rugosa. Tá ok? Vamos fazer agora um exercíciozinho, tá? Quero que vocês peguem aí e tentem fazer o exercício junto comigo. A gente vai tentar fazer ele passo a passo, alguns exemplos, já para não ficar aquela coisa maçante, né? Só aula, porque já estamos aí há quase 2 horas, só eu falando sem parar, tá? Então, esse é o exemplo 1.1 do livro do Rodrigo Melo Porto. Então, o exercício fala o seguinte. Numa tubulação de 300 milímetros de diâmetro, a água escoa em uma extensão de 300 metros, ligando um ponto A na cota 90, com uma pressão interna de 275 kN por metro quadrado, a um ponto B na cota 75, uma pressão de 345 kN metro quadrado. Ele pede 4 coisinhas para a gente calcular. Primeiro, qual o sentido do escoamento? O escoamento está indo de A para B ou de B para A? A perda de carga entre A e B, a tensão de cisalhamento na parede do tubo, e se minha vazão for 0,14 metros cúbicos por segundo, qual o fator de atrito e qual a velocidade de atrito? Ou seja, tudo isso que foi falado na aula até agora vai ser meio que condensado num único exemplo. Então, vamos lá. O sentido do escoamento tem que ser condizente com os níveis de energia existentes na seção A e B. Tá? Então, a grande verdade é o seguinte, como é que eu sei o sentido do escoamento? Eu vou saber quem tem maior energia. Se A for maior que B, o sentido do escoamento é de A para B. Se B for maior que A, é de B para A. Tá? Essa que é o sentido do escoamento. Então, a cota pesométrica em A, CPA é igual a cota pesométrica, é a pressão em A sobre gama, e a cota pesométrica em B é o PB gama, tá? Onde esse P gama é a carga de pressão disponível em metros de coluna d'água em cada seção. Então, vamos lá. Meu CPA, eu tenho primeiro lá 275 vezes 10 ao cubo, né? Porque era 275 kN metro quadrado, e meu gama é 9,8 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado. Ok? Na hora que mais a cota no meu ponto A, porque ele diz lá no comecinho que cota que ele tá, então minha carga no meu ponto A é de 118,6 metros. Muito bem. Qual a carga no meu ponto B? É 345 vezes 10 ao cubo, né? Que a gente está lá em quilonewton, então quilo, 10 a terceira, sobre 9,8 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado, que é o nosso gama, mais a cota, tá? Do meu ponto B, que é 75, né? Uma cota mais baixa. Isso daqui me dá uma carga de pressão no meu ponto B de 110,2 metros.
A carga de pressão em A é maior que a carga de pressão em B. Então, o sentido vai ser de A para B. Tá? Então, essa é a primeira resposta que vocês têm. Qual é o sentido do escoamento? Eu calculei minha carga de pressão, eu sei qual é o meu escoamento. Tá? Qual a perda de carga entre meu ponto A e B? Lembrando lá daquele conceito, da linha pesométrica, linha de energia, a gente vai precisar determinar qual é a perda de carga. Tá? Se a minha tubulação, nesse caso, tendo a minha tubulação é de diâmetro constante, o escoamento é permanente, a carga cinética em qualquer seção é a mesma, ou seja, este elemento aqui é igual a este elemento aqui. Tá? Desse modo, a linha de energia é paralela à linha de pesométrica, ou seja, essas duas linhas são paralelas, porque se isso é igual a isso aqui, eu elimino, né? Ou isolo os dois. Cancelo, perdão, os dois. Então, a perda de carga é nada mais, nada menos como a diferença das cotas pesométricas da seção A e B, tá? Ou a nossa carga de pressão entre A e B. Como eu tenho lá a carga de pressão em A é 118,6, a carga de pressão em B é 110,20, minha perda de carga é de 7,86 metros. Ou seja, eu tenho uma energia de 118 metros lá no meu ponto A, que ao longo do meu sistema se perde. Tá? Se perde porque as partículas se embatem com as paredes ou com a rugosidade do tubo ou com alguns equipamentos, isso a gente vai aprender mais à frente em perda de carga, tá? Onde a gente tem uma aula específica disso, e esse processo causa a perda de carga, tá? Então, ela é calculada aqui, tá aqui bonitinha, 7,86 metros. Muito bem. Agora eu quero determinar a tensão de cisalhamento na parede do tubo. Então, se eu pegar aquela equação da perda de carga aqui, né, que foi lá destrinchada logo depois dos teoremas do Pi, eu tenho que a tensão de cisalhamento é o gama da água vezes a perda de carga, vezes o diâmetro do meu tubo, tudo 100 metros, vezes 4, que multiplica o comprimento do meu tubo. Fazendo a substituição direta, eu tenho o gama da água, 9,8 vezes 10 a terceira, vezes 7, Newton por metro cúbico, vezes 7,86 que é a metros, que é a nossa perda de carga, vezes 0,3 metros, que é o meu diâmetro. Lembra, ó, converter tudo para metro. Dividido por 4 vezes 300 metros. Aí a nossa tensão de cisalhamento passa a ser 19,26 newtons por metro quadrado. Belezinha? Calculei a tensão de cisalhamento na parede do meu tubo. Então, o que é essa tensão de cisalhamento na parede do tubo? Isso daí é a força necessária para o fluido que tá atuando ali na parede do meu tubo. Tá? Qual é a força que está atuando na parede do meu tubo? Muito bem. E aí ele fala lá no nosso último ponto. Se a vazão for igual a 0,14 metros cúbicos por segundo, calcular o fator de atrito da tubulação e a velocidade de atrito. Muito bem. A velocidade de atrito, eu sei que é a raiz da tensão de cisalhamento sobre o ρ. A tensão de cisalhamento é 19,26, né? E o ρ da água é 1000. Então, a velocidade de atrito é de 0,139 metros por segundo. Para um fator de para a determinação do meu fator de atrito, a determinação do meu F aqui, tendo a vazão igual a 0,14 metros cúbicos por segundo, eu consigo dessa maneira. O meu fator de atrito é igual a 2 vezes, isso aqui eu ajeitando essa equação, ou seja, isolando o F, 2 vezes a gravidade, vezes o diâmetro do tubo, vezes a perda de carga, sobre o comprimento, vezes a velocidade ao quadrado. Como eu não sabia a velocidade, eu tenho que calcular. Como eu sei qual é a vazão, e a velocidade é 4 vezes a vazão sobre πd ao quadrado. Lembrando, vazão
é área vezes velocidade. Tá? Área, πd ao quadrado sobre 4, e aí a gente joga um para lá, um para cá da equação, passa a ter aqui velocidade é 4 vezes a vazão sobre πd ao quadrado. Resolvendo essa equação, tem que a velocidade do meu fluido para aquela tubulação, para esta vazão de 0,14 metros cúbicos por segundo, é de 1,98 metros por segundo. Substituindo tudo no fator de atrito, passo a ter aqui, o fator de atrito é 2 vezes a gravidade, diâmetro, vezes perda de carga sobre comprimento, vezes velocidade ao quadrado. Então, 2 vezes 9,81, vezes 0,30, vezes 7,86, dividido por 300, vezes 1,98 ao quadrado. Daqui sai que o meu fator de atrito é 0,039, como já determinado lá no teorema de Pi, que ele é dimensional, então não tem dimensão. Ok? Vou falar rapidinho aqui sobre potência hidráulica, tá, de bombas e turbinas. E aí a gente vai finalizar a aula de hoje. E mais daqui um tempinho eu posto lá no YouTube para vocês a aula. Tá? Então, como a gente viu lá na equação de Bernoulli, né, que a gente tem aqui a linha de energia decai no sentido do escoamento, a menos que eu introduza uma energia. Então, as turbinas, as bombas hidráulicas são elementos que adicionam energia e as turbinas são elementos que tiram energia. Por isso que a energia do meu sistema, a energia do meu fluido, mais ou menos a energia de máquina que é adicionada vai ser igual à energia do meu sistema. Tá? Ou entrada e saída. Então, o que eu tenho aqui são os elementos que me importam para cada caso. Como é sinal positivo quando eu estiver falando com a bomba e é negativo quando for numa turbina, porque a bomba eu adiciono energia e a turbina eu tiro energia do meu sistema, eu vou agora definir as potências de cada um desses elementos para que a gente consiga entender melhor. Então, pela definição de potência fornecida ou consumida, a gente pode dizer que potência é uma energia de máquina sobre um tempo, tá? Que é a energia total da máquina, que é uma energia da máquina vezes o peso sobre um ΔT, que é gama vezes vazão vezes a energia da minha máquina, tá? O gama aqui é a vazão em peso através da máquina e o Emac, a energia total fornecida ou consumida, tá? Essa é a expressão geral de potência hidráulica. Então, a potência hidráulica vai ser mais ou menos isso daqui, vezes a carga de saída menos a carga de entrada. Ok? Só que a gente divide isso em dois elementos, bomba e turbina, tá? Que aí fica muito mais fácil para a gente calcular. Muito bem. Tanto a bomba como a turbina ainda tem mais um elementozinho para a gente tomar cuidado, chama eficiência. Tá? O que seria eficiência? Eficiência, vamos lá. Tanto a bomba como a turbina, ela tem partes móveis. Tá? O eixo, mesmo estando lubrificado, ele causa contato com as bordas, ele causa atrito, ele perde energia. Então, a equação tem que ser adicionado esse rendimento, tá? Para que eu consiga dizer, de certa forma, como o que a bomba realmente tem de potência, tá? Porque eu tenho que dizer o rendimento dela. Não existe equipamento com rendimento 100%. Chegamos quase lá, rendimento de 80%, 90% em alguns casos, mas nunca 100%. Tá? E à medida também que aumenta o rendimento, o equipamento passa a ser mais caro. Tá? Para bomba, a gente diz que potência é
gama vezes o gama do meu fluido, vezes a vazão do meu fluido, vezes a diferença de carga, tá? Ou a perda de carga, sobre a eficiência. Tá? E para a turbina, eu digo que a eficiência multiplicada por gama vezes Q, vezes a minha diferença. Tá? A gente chama isso aqui altura de queda e altura útil. Tá? É como a gente chama essas duas questões. No caso particular da água, a gente pode dizer que a potência de bombas é igual a 9,8 QH sobre a eficiência, e o resultado é em quilowatts. E para a turbina, a gente adiciona 9,8 e a gente tem também resultado em quilowatts. Por quê? Quando vocês forem dimensionar e forem solicitar uma bomba, vocês vão pedir, eu queria uma bomba de tantos quilowatts. Tá? É a potência do seu equipamento, né, que vai gerar. É claro que isso a gente ainda converte num outro conceito, que é cavalo. Então, depois de achado o valor em quilowatt, multiplico por 1,36, eu tenho isso em cavalos. Porque aí você vai chegar lá, eu quero uma bomba de 2 cavalos, 3 cavalos, 1,5 cavalo, meio cavalo, 10 cavalos, 80 cavalos, seja lá o tamanho que você precisar da sua bomba quando você definir a potência necessária no seu sistema. Tá? Então, a aplicação da equação de energia aos problemas de escoamento tem que ser feito lembrando ou tendo em mente o traçado da linha de energia, tá? Ou o traçado da linha pesométrica, tá? Então, é bom desenhar, fazer sketchzinho na mão ali, que isso é bom para vocês não crescerem. Até na hora de fazer os exercícios, vocês terem costume de, à medida que você tem um texto do seu problema, você isolar os elementos e já fazer um fluxograma ou um sketch, um desenho, um esboço do que você vai calcular. Isso ajuda vocês não coletarem dados errados e não errarem na hora de fazer as suas contas. Toma muito cuidado com isso, tá? Isso é uma dica para sempre, tá? A gente tem um problema sério. A gente começa a fazer engenharia e começa a esquecer o português. A gente passa a desenvolver o que eu brinco, né, muito nas aulas de engenherês, tá? Em que a gente só entende a equação e os valores à frente de cada equação. Quando a gente mostra um problema que um reservatório está na cota tal, tem uma vazão tal, uma pressão inicial de tal, e vai escoar um volume tal durante um tempo tal, e eu quero saber, ou seja, todo esse blá 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 está em português. Porque nossa vida falada é essa. Ninguém fala engenheirês. Certo? E quando o seu cliente for te fazer uma pergunta, ele vai fazer assim, olha, eu estou com um reservatório que está lá em cima do morro, numa cota 20, e eu tenho que abastecer a minha casa que está lá na cota 6. E o tubo tem uns 300 metros de comprimento e umas três torneiras no caminho, com uma vazão XYZ. Dá para abastecer? Puta, na cabeça de você tem que transformar isso para engenheiros. Tem que chegar lá, cota, ponto 1 é tanto, vazão no ponto 1 é tanto, vazão no ponto 2 eu tenho que descobrir qual que é a perda de carga. Isso daí é o que a gente faz, é o que eu chamo de transformar o português, ou seja, o nosso problema numa solução. Começa na conversão, tá, do engenheirês. Então vocês têm que aprender e acostumar a escrever tudo, tá? Então, um exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui uma turbina, ou seja, eu tenho uma cota inicial, uma cota final, que a gente chama aqui de cota de montante, sendo esse o ponto nosso de análise, é que é uma cota de jusante. O que a turbina faz? Quebra energia. Então, ó, eu tenho aqui uma linha de energia, chegou num ponto, ela bum, quebra e continua minha linha de energia. E aí eu começo a traçar. Isso aqui é perda de carga, isso aqui é minha altura útil, isso aqui é a diferença de carga entre a diferença de carga de jusante, essa diferença de carga de montante. E isso tudo eu vou utilizar para calcular, saber o quanto que essa turbina pode, que tipo de turbina eu vou utilizar para remover essa energia. Da mesma forma, eu tenho aqui
um reservatório de cota de montante e um reservatório com cota de jusante. E eu preciso, daqui até a minha bomba, ó, só cai energia. Pô, mas como é que eu vou chegar lá em cima se essa linha de energia tem que estar um pouquinho acima ou na mesma linha da cota de jusante? Eu tenho que adicionar energia. A bomba, ó. Qual que é o papel da bomba? Adicionar energia. Olha lá meu desenho das linhas das cotas piezométricas. Tá? É para isso que elas servem. Então, para a bomba, o meu HA é a cota de jusante menos a cota de montante, mais as perdas de carga de montante, ou seja, jusante menos montante mais as perdas de carga. Então, isso que a gente chama de altura geométrica de elevação. Tá? E para a turbina, já é montante menos jusante. Tá? Menos as perdas de carga. Então, as equações só têm essas mudanças. A diferença entre os níveis de reservatório a gente chama de queda bruta. Em ambos os casos, são as perdas de carga das tubulações. Tá? Vamos fazer mais um exercíciozinho. Tá? Então, presta atenção, o último exercíciozinho para a gente já liberar e vocês falarem, graças a Deus, deixa eu tomar um banho, dar uma descansada, porque essa aula, realmente, turma, 3 horas de aula direto cansa qualquer um, tanto vocês como eu. Vamos lá. Exemplo 1.3 do livro do Rodrigo de Melo Porto. Considere um sistema de bombeamento como o da figura, eu vou mostrar a vocês, no qual uma bomba com rendimento de 75%, ó, isso aqui, quando vocês têm uma historinha, vocês têm que começar a fazer, é isso aqui, ó. Com rendimento de... Opa! O N é 0,75. Beleza. Aí vai separando. Recalca uma vazão de 15 litros por segundo. Opa, vazão é 15 litros por segundo. Eu trabalho assim? Não, trabalho com metros cúbicos por segundo. Então, vou ter que converter. No reservatório de montante com nível da água cota 150. Então, o reservatório de montante, ou seja, meu ponto 1, Z1 é igual a 150. E o nível de cota de jusante é 200. Z2 é igual a 200. Tá? As perdas totais na tubulação de montante é 0,56. Opa, bom aqui que já está até, né, bem separadinho. E é de jusante 1,72. Os diâmetros das tubulações de sucção e recalque são... Aí eu tenho um diâmetro 1 igual a 0,15 e um diâmetro 2 igual a 0,10. Tá? O que eu tenho aqui é tubo de 150 milímetros, tubo de 100 milímetros. É bom porque vocês já vão aprendendo. O eixo da bomba está na cota de 151. Opa, lembra lá do desenhozinho? Vou mostrar o desenho e aí a gente vai entender o que é cada um desses. O que ele está pedindo? As cotas da linha de energia nas seções de entrada e saída de bomba, as cargas de pressão disponíveis no centro dessas seções e a altura total de elevação e a potência que a minha bomba fornece. Então vamos lá. Então esse aqui é o meu desenho. Ok? Então eu tenho aqui meu desenho, né? Aquele desenho, eu converti ele aqui, ó. 150, 200, a minha bomba aqui está no 151,50, tá? E eu vou começar a resolver o exercício, tá? Vamos lá. As cotas da linha de energia nas seções de entrada e saída da bomba. Então, se a gente tomar como escala de pressão a pressão atmosférica, tá? As energias disponíveis no início e fim da energia do sistema são os níveis de água nos reservatórios. Então, pela equação de Bernoulli, a gente sabe que a cota de montante é igual à energia de entrada mais as perdas de carga. Então, a energia de entrada é igual a 150, né? Que é a nossa montante, menos as perdas de carga de montante. Ou seja, a energia de entrada é 149 metros. A energia de saída é, né? Ou seja, a energia de sucção vai ser igual a jusante, a cota de jusante, menos mais as perdas de carga de jusante. Então, a energia de sucção é de 217,5
1,92 metros. Mas por que isso? Turma, é o seguinte. Se a gente olhar aqui o desenho, a entrada está aqui, mas a saída está aqui. Entrada da minha bomba, ó, pum, eu perdi energia. Saída, pum, ganhei energia. Tá? Por isso que eu tenho valores aqui. As cargas de pressão disponível dentro dessas seções, então, eu tenho aqui, para uma vazão de 15 litros por segundo, a velocidade das tubulações de sucção e de recalque valem respectivamente 0,85 metros por segundo e 1,91 metros por segundo. Eu simplesmente resolvi essa equação. De que forma que eu resolvi essa equação? Turma, aquilo lá, ó. O que é vazão? Vazão é a velocidade vezes a área, certo? Como eu tenho áreas diferentes, né? A área de sucção é diferente da área da tubulação de recalque, tá? Elas são áreas diferentes. Eu vou ter velocidade de sucção e recalque diferente. Porém, a vazão é igual para os dois pontos, tá? Resolvi aquilo. As cargas cinéticas são, respectivamente, aqui a velocidade de sucção e de recalque, perdão, recalque e sucção, entrada e saída, tá? Sucção e recalque. Ficou estranho, né? Entrada e saída, mas é isso. Então tem as velocidades, as cargas cinéticas nos dois pontos. Como energia disponível na entrada e saída da bomba, a gente determina as cargas de pressão disponível. Então, a energia de entrada é isso daqui, mais a velocidade, a carga no meu ponto, mais a velocidade do meu ponto, mais a cota. E eu sei que a carga no meu ponto é 149,44. O que eu não tenho aqui é isso aqui. Eu tenho isso daqui, que é 149. Eu tenho isso daqui, a cota de entrada, que é 151, que é onde, né, o nível lá do eixo da minha bomba. E eu tenho isso daqui, que é o 0,37 aqui, tá? É carga cinética na entrada. Aí eu descobri que a carga de pressão aqui é de menos 2,097. Turma, se é sucção, tem que ser uma carga negativa. Eu estou succionando, tá? Muito bem. As cotas de entrada e saída da bomba são idênticas, já que o eixo da bomba não vai mudar. Fazendo aqui a carga de saída ou a carga de recalque, né, a pressão de recalque, fazendo as substituições aqui na equação, eu tenho de 66,23. Por quê? Vamos lá. Volta de novo no desenho. Vamos fazer um desenho, um sketchzinho rápido aqui. Eu tenho um reservatóriozinho aqui. Tenho uma bomba aqui. Tá? Tem uma bomba aqui. E que ela succiona. Aí eu vou recalcar ela para um outro reservatório. Ok? Lembra a linha de energia? Eu tenho uma determinada linha de energia em que ela cai, chega na bomba, ela sobe e depois ela volta a cair de novo até chegar aqui. Lembra lá menos? Por quê? Eu tenho daqui a aqui é 2, deixa eu voltar lá atrás, 2,097. Menos 2,0... Ô, Carvalhos. 0,97. E aqui eu tenho 66,23. Tá? É isso daqui que ele está me dizendo. Ele é menos porque daqui a aqui, se a gente colocar isso aqui como um eixo, né, da minha de análise, então é valor negativo e valor positivo. Tá? Beleza. Achei os dois. Então, qual que é a altura total de elevação? Ou seja, quanto que a minha bomba tem que elevar? Eu tenho que elevar as duas somas. A carga de sucção, ou carga de entrada, e a carga de recalque, ou de saída. Tá? Perdão. Carga de recalque menos a carga de sucção. Ficou horrível isso. Depois eu corrijo. Tá? A carga de saída menos a carga de entrada. Então é 217,92 menos 149,44.
a altura de elevação total é de 68,48. Então, qual é a potência da bomba? Potência da bomba, lembra lá? 9,8 vezes vazão vezes a altura total de elevação sobre a eficiência. Olha lá, o 0,75, né, 75%. 9,8 vezes 0,015, transformei lá de 15 litros por segundo para metro cúbico por segundo. E aqui, a carga de elevação que a gente achou aqui. A minha potência foi de 13,42 kW ou 18,25 cavalos. Ou seja, eu vou precisar de uma bomba de 18,25 cavalos no eixo para ela funcionar, para eu conseguir elevar essa água, tá? Então imagine, aquela situação que eu tinha do reservatório do Clube de Tiro, que era uma caixa d'água e que descia, só me importava, eu não tinha que preocupar com energia, porque eu só tinha que verificar quais eram as perdas de carga por causa da distância entre o reservatório e o ponto de consumo. Aqui já é um pouco diferente. Aqui é como se a caixa d'água estivesse mais baixa, eu teria que usar uma bomba para jogar para um outro reservatório, tá? Que a gente pode estar dizendo aí como se fosse um poço subterrâneo, que eu tenho que chupar a água do poço subterrâneo para jogar no reservatório. É mais ou menos isso, tá? E aí eu defino qual é a potência da minha bomba para poder encher o meu reservatório. Ok? Turma, isso aqui a gente vai começar a fazer na próxima aula, ok? Só para finalizar, gostei que está todo mundo aqui. Não sei se está todo mundo dormindo, né? Vai, dá um sinal de vida aí, turma. Dá um oi, olá, tô vivo, sei lá, só para saber se vocês estão aqui. Tá? Queria agradecer muito vocês aqui para a primeira aula. Eu sei o quanto é difícil as aulas online, principalmente nessa época de pandemia, né, meio apertada. Provavelmente a gente vai sempre acabar as aulas um pouquinho mais cedo, tá? Eu vou dizer assim um pouquinho mais cedo, porque a gente tem um intervalo de meia hora, que eu hoje usei 10 minutos, né? Ou até menos um pouco do que isso. Por isso que a aula nossa aqui está terminando hoje 4h10 e não 4h25, mas é porque eu também fiz menos intervalo, então a gente, no final, teve as 3 horas de aula como deveria ter. Começamos 1h15, são 4 e quase, né? Não chegamos a ter aí o 100% das aulas. Então, queria agradecer muito vocês. Eu vou mandar, assim que o vídeo estiver online, vou mandar o link lá do YouTube, aí vocês entram no canal, inscreve lá, tá? Porque aí fica mais fácil vocês receberem notificações quando chegar novos vídeos de aula, tá? Não vou monetizar, porque eu uso uma conta da UFMS, então não tem como monetizar, então não tem aquele negócio, se inscreve no canal, toca o sininho, não é comigo isso, tá? Mas precisa, aí vamos fazer um jabá. Mas preciso de inscrição, se tiverem colegas que quiserem assistir as aulas, é aberto a qualquer um, pode fazer as inscrições lá, porque eu preciso de um número X de inscrições para a gente ter uma URL do canal, né? O nome do canal chama Água é o canal, por sinal. É uma URL mais fácil para na hora vocês pesquisarem no YouTube ficar mais fácil. Por enquanto é um código do tamanho de um bonde, porque eu não tenho um mínimo de 100 inscrições para solicitar ao YouTube esse novo link, tá? Então eu queria agradecer muito vocês. Vou parar agora a gravação, tá? E